Caríssimas pessoas, estamos aqui de novo no nosso ArtaCast. Gente, esse é um ArtaCast tão especial para a gente aqui na Arta, tão especial. A gente conseguiu um convidado extraordinário, um dos principais parceiros da Arta. Então, a gente vai falar hoje sobre um outro tema que é a minha paixão de vida, educação corporativa, que é a minha formação acadêmica. Então, assim, falar deste tema, falar de uma das coisas que eu mais executo e falar com o nosso convidado, assim, é um motivo de muita alegria para a gente no dia de hoje. Então, para quem ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Fabiola Matos, sócia fundadora da Arta Gestão e RH. Nós somos uma empresa de gestão estratégica de pessoas, né, que está situada, localizada em Salvador, com atuação em território nacional. E a gente vai falar hoje sobre educação corporativa com Heraldo Queiroz, que é o CEO e fundador da Futurize. Eu já vou pedir para vocês seguirem rapidinho aí. Futurize agora, Futurize com Z, nas redes sociais. O Arta você já conhece, é um Arta oficial. Lembrando que a Arta é com 2 T's. E o Fabiola Matos Oficial. Acompanhe essas 3 páginas, porque a gente tem conteúdos absolutamente relevantes para o seu processo de carreira, para a sua empresa, para as suas equipes. Heraldo, muito obrigada, bem-vindo. Que bom que você está aqui conosco. Você sabe que a Futurize foi um dos grandes presentes para a Arta. Eu vou contar depois um pouquinho como a gente se conheceu. Então, que bom que você pôde estar aqui conosco hoje. Seja bem-vindo. E eu vou pedir para você já começar se apresentando, né, contando aí um pouquinho do seu desafio na Futurize, mas também já respondendo uma coisa para a gente, né? Então, o que é que você entende que são os principais fatores que as empresas precisam ter atenção para tornar esse tema um tema estratégico nas suas organizações? Sensacional. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, viu, Fabiola? É um prazer estar aqui falando com você, uma parceira fora de série. A gente se conheceu, acho que na BRH do ano passado. Eu estive João aqui... Pessoa, no ano retrasado. Ah, é verdade, João Pessoa, no ano retrasado. Aí nos conhecemos. Ano passado eu vim para Salvador. Isso. Dessa vez voltei para um evento e tive essa honra agora de estar participando do seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Alegria nossa. Muito genuíno e tomara que a gente consiga contribuir com muito conteúdo aí para o público que assiste aí ao seu podcast. Vamos sim, para as nossas empresas, Maravilha. né? Acima de tudo, para as pessoas que precisam disso, né, Heraldo? Com certeza. Como é que a educação corporativa pode ser uma ferramenta, né, estratégica? Maravilha. Eu vou falar um pouquinho da Futurize, só para as pessoas entenderem um pouco mais. Eu sou hoje cofundador da Futurize e CEO, então toco toda a parte de operações. A Futurize tem um grande propósito, que é capacitar as pessoas para criarem futuros incríveis dentro das empresas. Então, esse é um propósito que a gente criou isso para a Futurize e eu me apaixonei por ele. Sim. Eu, de formação, eu sou publicitário, não sou da área de educação corporativa. E em 2021 eu pivotei minha carreira e conheci essa área onde eu me apaixonei e estou aqui até hoje e quero levar isso para o resto da minha vida, porque eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir com todas as empresas. Sou empreendedor já há 24 anos. Legal. Muitas das vezes, as dores que eu vejo hoje dentro das empresas, eu sofri há muito tempo e não sabia como resolver. Então, hoje eu consigo ajudá-los dentro das dores que eu sofri há um tempo atrás. Então, esse é um grande ponto. Por que desenvolver um projeto de educação corporativa, né? E como desenvolver? Quais são esses fatores, como você me perguntou? Eu acho que o primeiro passo, Fabiola, tem que ter a ver com... Tem que tá junto com o que a organização precisa. Quais são os objetivos da organização? Perfeito. Então, primeiro tem que fazer parte disso. Segundo, tem que fazer parte da construção da carreira dos seus colaboradores. Se a gente não olhar para o nosso colaborador e a gente ser um impulsionador da carreira dele, dificilmente você vai conseguir engajá-lo dentro das universidades corporativas. A gente vê muito isso... Universidades corporativas montadas que só tem lá onboarding, processos. O colaborador fala, cara, que coisa mais chata. E é só isso. Então, a gente precisa realmente ter conteúdos relevantes para que esses colaboradores se engajem dentro da empresa. Sim. Terceiro ponto que eu acho que é super relevante. É preciso ter uma usabilidade muito boa. Assim, tem que ser fácil, tem que ser leve, tem que ser de uma forma que o colaborador sinta prazer em fazer. Porque senão isso vai ser um grande peso dentro das organizações. Perfeito. Tá? O outro passo que eu acho que é muito importante, um fator, tem que ter... tem que resolver as dores da organização. Então, assim, o que na prática
essa é a universidade corporativa, ou esse projeto de educação corporativa resolve dentro da minha organização. Sim. Então tem que ter conteúdos práticos, tem que dar protagonismo para o colaborador, ele tem que ter autonomia para poder assistir isso a qualquer momento, num celular, dentro do escritório, em casa. Sim. Tem que ter autonomia. E, por último, não menos importante, tem que ter indicadores. Então, assim, Perfeito. o que a universidade corporativa vai trazer de benefício para o meu negócio? Claro. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo essa gestão, antes do indicador é importante, como fazer a gestão desse projeto? Então, assim, é preciso saber quem efetivamente está engajado, quem não está, o porquê que está engajado e por que não está engajado, se esse colaborador realmente está se tornando protagonista ou não, se isso é um problema da liderança, se isso é um problema do colaborador, e aí, por último, sim, os indicadores. Sim. Tem que estar, de alguma forma, gerando resultado para dentro da empresa. Sem sombra de dúvida. Isso foi maravilhoso. Você sabe que eu concordo com tudo isso que você trouxe desses fatores. E possivelmente vocês têm essa experiência, mas sem sombra de dúvida eu acrescentaria algumas coisas no que você trouxe, sabe? Que é um dos temas, acho que mais importantes na atualidade, que é como você falou do engajamento. E uma coisa que me encantou no projeto da Futurize é você pode ter todo tipo de conteúdo ali, a gente trabalhar com o conceito de vídeos curtos, a gente personar as universidades corporativas, então não só o conteúdo da Arta, o conteúdo da Futurize, mas as empresas terem os seus próprios conteúdos, as suas próprias trilhas, porque a Arta também já usava essa linguagem de trilha, né, que foi outra coisa muito similar às trilhas. E como é que... Eu acabei de vir de um almoço com um parceiro que é advogado, ele tem um escritório, né? E ele me dizia o seguinte, que ele estava fazendo seleção para as pessoas na empresa dele, para vagas de advogado, e ele perguntou para as pessoas como é que elas se informavam, como é que elas se atualizavam, gestão do conhecimento, né? Porque as pessoas estavam na finalização do curso, e ele disse, Fábio, eu ouvi coisas assustadoras, do tipo... Na verdade, ele perguntou primeiro, o que você está lendo hoje? Ele disse, eu não estava com a expectativa de que a pessoa me falasse dos códigos, de livros jurídicos, não. Ele só perguntou, o que você está lendo hoje? E aí a resposta mais comum que ele ouviu foi, eu tenho visto só vídeos no TikTok. Olha só, né? E aí ele disse, tá, mas ok. Disse que respirou fundo e disse, tá bom, mas e como é que você se informa? Né? E a pessoa disse, não tenho costume de ler e tal. Porque ele disse, olha, por exemplo, eu consulto portais, eu vejo as matérias, eu vejo um ou outro jornal que tem a ver com a área, eu sigo esse influencer aqui e tal, que é da área. Então, se a gente também não entender, né, nessa história de fatores que tornem a educação corporativa estratégica, que eu tenho que pensar na mente desse colaborador hoje, em como ele se conecta, na forma como ele se conecta, né? Que conteúdo é importante para ele ver. Mas eu tenho um outro elemento anterior a isso, que é os patrocinadores morais na empresa precisam existir, mais que os financeiros. Com certeza. Esse, para mim, é o principal guarda-chuva. Você sabe por quê, Heraldo? E você já deve ter vivido muito isso. Quando, infelizmente, a gente ainda enquanto área nas empresas, vista como uma área de custo. A nossa batalha, o nosso trabalho, a nossa luta é para que as pessoas entendam que gestão estratégica de pessoas é uma área de negócio. Exatamente. Porque são as pessoas que fazem o seu resultado. Correto. E se você, que senta na cadeira que você senta de CEO, não entender isso e não patrocinar um movimento de transformação no modelo de conhecimento, na mentalidade de conhecimento, na gestão do seu conhecimento, você pressupõe que as pessoas vão preparadas como? Com a crise de educação que a gente tem, com esse acesso a cada vez mais redes sociais e isso consumindo a mentalidade das pessoas. Então, eu preciso não só, tá bom, vou pagar o seu projeto, mas, primeiro, superar isso, entender que tem que investir sim, e mais do que isso, como é que você patrocina moralmente isso? Então, esse, para mim, é um fator crítico de sucesso. Se o cara que senta nessa cadeira não entende isso, ou a cara que senta não entende isso, a gente não avança nesse projeto. Faz sentido para você isso que eu trouxe? Não, faz total sentido. Quando eu falo de indicadores, é exatamente isso. Tem que ter indicadores patrocinados por alguém. E muitas das vezes as pessoas acham que o projeto de educação corporativa é um projeto do RH. E, na verdade, não é um projeto do RH. Claro que isso não. É um projeto da empresa por completo. É isso. Se o líder do seu liderado não corroborar com esse projeto, ele não vai funcionar. Sim, exato. Ele não funciona. E realmente é uma área de negócio. Uma pesquisa que a gente viu recentemente do pessoal do Fórum Econômico Mundial
diz que 6 a cada 10 colaboradores dentro das nossas empresas, até 2027, se não passarem por capacitações com novas habilidades, eles estarão fora do mercado de trabalho. Claro. Ou seja, é um problema de negócio ou não é? Na porta. Na porta? Na porta. Você conversa hoje com empresas varejistas, eu converso com muitos supermercadistas, o que eles dizem? Heraldo, eu tenho aqui de 35% a 50% de turnover em 6 meses. Deus, que número assustador. São 300 novas pessoas todos os meses sendo capacitadas. E eles falam o seguinte, Heraldo, eles saem da minha empresa por conta de R$50 a mais. Mas por que eles saem? Qual o propósito que essa empresa está gerando para eles? Como é que eles não conseguem ver valor no que a empresa oferece? Por exemplo, eu estou te entregando um conhecimento que vai para além do seu papel aqui, porque esse conhecimento a gente leva para a vida. E aí eu até me permita já engajar uma outra pergunta para você, que é a seguinte, como é que eu faço, como é que tem que ser esse conteúdo para esse colaborador entender este valor e não sair por R$50? Porque ele não vai pagar e ele vai ter acesso. A gente tem na estrutura, a gente tem naturalmente a Futurize, e a gente também tem uma outra plataforma, legal, mas que não é uma plataforma como a nossa, que implementa a universidade corporativa, não, é uma central de cursos. Não tem a dinâmica de diversidade. E que trabalha pilares como cursos de idioma, por exemplo, tem uma série de coisas. Legal. Esse colaborador está fazendo essa conta de que ele vai ter aquilo sem nenhum investimento da parte dele e que isso vale mais do que talvez essa diferença de R$50. Então, como é que tem que ser esse conteúdo para ser atrativo? Excelente, boa ideia, boa pergunta. Olha só, se a empresa só coloca processos e onboarding dentro da plataforma, ele não enxerga valor nenhum. Pensa no seguinte, hoje eu sou como CEO, mas eu já fui estagiário. Sim. Talvez lá atrás eu não tenha a experiência que eu tenho hoje. Então hoje eu vejo uma importância gigantesca em cima disso. E quanto mais na base da cadeia, eles não sabem dessa informação. Nunca ninguém explicou para eles que se eles fizessem esses conteúdos, eles poderiam chegar num outro patamar. Então, isso é um papel da liderança dentro da empresa. Perfeito. De chegar para o colaborador e falar assim, cara, qual é o seu sonho? Você conhece o seu colaborador? Ele chega lá, a gente, você vai fazer isso, mostra os processos. Qual é o sonho desse colaborador? Aonde ele quer chegar? Porque se ele quiser crescer dentro da empresa, você precisa possibilitar e mostrar as possibilidades que ele tem de crescimento dentro daquela empresa. Sim. E a universidade corporativa serve exatamente para falar o seguinte, olha só, para você chegar onde você quer chegar, você precisa desenvolver tais habilidades, você precisa de tais competências. E a nossa universidade corporativa aqui da nossa empresa vai te ajudar nisso. Eu vou construir, junto com o nosso time de RH, um PDI para que você possa se capacitar e vamos fazer uma reunião de feedback a cada X meses para que a gente possa entender como é que está o seu crescimento como profissional. Perfeito. Caso você alcance tais competências, o seu próximo patamar é esse. Isso não é claro para as pessoas, principalmente do operacional. Então, essa grande dificuldade que a gente tem. Quando a Futurize olhou para isso, nós começamos a criar conteúdos voltados para esse público. Então, todos os conteúdos da Futurize hoje são conteúdos feitos por pílulas de microlearning. Então, é uma trilha que tem várias trilhas de 3 a 7 minutos. A gente sabe muito que se você entregar um conteúdo de 1h30 seguido para a pessoa assistir, a chance dele assistir isso é muito pequena. Tanto que a Netflix hoje, o que é mais assistido não são mais os filmes, são as séries. Por quê? Porque são mais curtas. Agora imagina no mundo corporativo. A gente reduziu para 3 a 7 minutos para que o colaborador possa fazer 1 ou 2 trilhas por dia e aí ele vai fazendo os exercícios a respeito daquilo. Com aqueles exercícios, ele vai trazer insights para dentro da empresa. Ele vai começar, as ideias dele vão começar a se tornar boas práticas dentro da empresa. Esse colaborador se torna o quê? Protagonista. Exato. Melhora a produtividade, melhora o desempenho. Ele vai querer sair da sua empresa, ô Fabiola? De jeito nenhum. Não vai. Olha, você sabe, e aí eu vou entrar em um aspecto que é o papel da liderança. Porque eu te falei do protagonista moral, mas a gente tem as lideranças imediatas. Toda vez que uma empresa me contrata para fazer um trabalho com operacional, a primeira coisa que eu pergunto é, e a sua liderança? Porque eu tenho muita resistência a começar um trabalho com a base, com o nível operacional, sem antes falar com a liderança. Porque não vai adiantar a gente fazer um trabalho maravilhoso aqui sem a liderança, que no dia a dia vai fazer aquilo rodar, ter sido preparada antes, entender a importância daquilo e cuidar. Então, está na liderança isso aqui, né?
E quando você traz essa questão, né, dele entender isso, as lideranças que eu mais respeitei foi as que me exigiram mais e me deram conhecimento. Porque elas provocaram esse meu processo de autodesenvolvimento, elas me fizeram perguntas ou trouxeram desafios que naturalmente me deixaram insegura, mas dizer, peraí, ele está me pedindo isso, então eu devo ter capacidade para fazer. Ele enxergou uma forma, ou que ensinaram, que apoiaram, que foram mentores, porque essa dinâmica do conhecimento... Bom, esse podcast vai ser assim mesmo apaixonante, porque educação é minha paixão de vida, né? Eu digo que eu sou professora por vocação e formação. Se tinha uma coisa que eu sempre soube que eu seria, era educadora. Para desespero de meu pai, que dizia que se eu fosse professora eu ia morrer de fome no nosso país. O que, lamentavelmente, e tristemente, é uma realidade, né? Mas, e que bom que a gente pode, corporativamente, esse é um outro aspecto que a liderança tem que entender. Se você não qualificar as suas pessoas, você acabou de falar sobre um dado, com a crise de educação que a gente tem, a gente vai receber cada vez mais pessoas mais frágeis. Com certeza. E não qualificadas para dar conta dos nossos desafios empresariais, né? Da dinâmica tão acelerada em que o mundo se encontra. E aí, Heraldo, quando a gente pensa na liderança, né? Porque, para mim, o líder é esse pilar de sustentação do processo de educação corporativa. Correto. Ele é o pilar. Porque, assim, você vai ter um investimento, você vai ter uma área de RH estruturando isso. Mas é cada liderança que tem que se engajar, que participar daquilo, que vibrar com aquilo, né? Que vender, não no sentido de empurrar, pelo contrário, de influenciar, para que as pessoas entendam o valor daquilo. Né? Ele é o responsável por isso. E aí, se a liderança entende que não é papel dela, essa pessoa nem pode ocupar uma posição de liderança. Correto. Mas eu vejo um outro papel no líder também, eu quero te ouvir sobre isso, que é o papel de co-criar. Como é que você entende esse papel da liderança, né? Como é que ele pode contribuir para essa co-criação de conteúdos? Excelente pergunta. Esses dias, inclusive, aconteceu um caso bem interessante conosco, que uma empresa que a gente atende, eles colocaram uma pessoa da geração Z para criar conteúdos de inteligência artificial para pessoas de mais idade dentro da empresa. Olha só, isso foi uma ideia do próprio líder. Ele falou assim, cara, olha só, você é super hábil dentro você tem essa habilidade forte. Por que você não transmite essa habilidade que você tem para as pessoas que são um pouco mais velhas e que não têm essa competência? E ele começou a desenvolver esses conteúdos. Legal. Então, o primeiro passo que eu acho que é importante é entender, cara, quais são as competências que os seus colaboradores têm? Como é que um pode ajudar o outro em competências complementares que eles precisam ter? Isso é papel da liderança. Sim. Mas, para isso, ele precisa primeiro engajar esse colaborador. Engajar sabendo qual é o sonho dele, como ele vai chegar. Não é enganar o colaborador. Cara, por exemplo, hoje a geração Z chega dentro de uma empresa, ele acha que em 6 meses ele vai virar CEO. É verdade. E assim, não funciona dessa forma. Não funciona. O mundo corporativo tem seus degraus. Sim. E ele precisa ir degrau a degrau. E o líder precisa mostrar isso para eles. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu achei que eu fosse já virar coordenador em 6 meses. Não funciona dessa forma. Quais são as habilidades que você precisa para ser coordenador? Será que esse colaborador sabe disso? Muitas vezes não. Será que esse colaborador sabe que na universidade corporativa desse cliente tem conteúdos que vai fazer com que ele chegue lá nessa posição que ele tem? Muitas vezes não. A partir do momento que o líder engaja esse colaborador para que ele possa galgar esse crescimento, esse colaborador vai querer fazer parte desse projeto de educação corporativa. Perfeito. E aí eles começam a fazer essa cocriação. Excelente, excelente. Você sabe que isso que você trouxe, eu acredito que isso tem muito a influência das redes sociais. Porque, assim, você vê alguma coisa muito rápida, viralizou. Todo mundo é especial nas redes sociais. Todo mundo é especialista, né? Ninguém posta tragédias, as perdas, as dores, os adoecimentos, os prejuízos, né? Os impactos. Então, é um mundo ilusório. Exato. E você vê um ou outro ali, né? Rapaz, isso é polêmico, eu tenho que ter cuidado no mundo atual para nem ser cancelada com a melhor das boas intenções, mas tem um humorista que ele faz um conteúdo e ele define uma certa profissão, que é aquela pessoa que
ganha dinheiro ensinando o outro a ganhar dinheiro, só que o outro nunca vai ganhar dinheiro, é por isso que ele ganha dinheiro. Então, assim, eu achei essa definição sensacional. Mas, de fato, a gente vê pessoas com uma venda... Eu vi outro dia 2 profissionais de áreas específicas que acabaram de sair da faculdade e abriram mentorias para ensinar os conteúdos que elas nem tiveram a oportunidade de viver na prática. Tem muito isso hoje. Mas elas não tiveram oportunidade. Como a gente costuma dizer aqui na Bahia, não engrossou o couro. Não engrossou o couro para viver aquilo. Não é que eu... Muito superficial, você está invalidando. Estou invalidando. Uhum. É assim, mas não, eu não estou dizendo que quem é mais velho sabe mais. Não é isso. Mas a gente não pode negar o valor do aprendizado que vem da experiência. Com certeza. Das porradas, das dores, dos desafios, da dúvida, do medo, do receio. Uhum. E isso não brota da noite para o dia. A gente precisa entender que essa coisa vai se construindo. Você vai se deparar com questões, eu já contei aqui a minha idade, eu tenho 51 anos. Não é incomum toda semana alguém me fazer uma pergunta na minha área que eu digo, eu quero pensar sobre isso. Uhum. Porque a dinâmica do mundo está acelerada demais, o nível de mudança. Você fala de um termo, a gente criou um método que é a trilha Bunny para formar líderes executivos e a gente vai pesquisar e já tem 7 siglas que falam sobre o que é o mundo, que era a VUCA e virou Bunny. Então, e aí a gente entra num ponto para a educação. Quando eu fiz educação, Heraldo, eu fiz educação focada em educação de adultos. Uhum. Porque eu sempre entendi que o adulto... ele aprendia diferente da criança, né? Isso é claro, isso é provado, os estudos todos na área provam isso. E você tem metodologias próprias para esse aprendizado. Deixa eu te dizer uma coisa que eu não acredito para aprendizado, linha de frente, em especial para essa geração. Esse movimento de qualificação, por exemplo, os movimentos de qualificação de jogos ao ar livre, de iniciativas de trabalho em equipe, eu acredito que isso é muito importante para a gente aprimorar algumas competências comportamentais. Mas o que eu percebo nas empresas é que as nossas pessoas vêm com carência de elementos básicos. Correto. Básicos. Faz sentido para você isso? Faz total sentido. Básicos. Então, para isso, eu preciso pensar em metodologias específicas para o aprendizado. Isso. Eu gosto muito das metodologias ativas. Legal. E quando a gente pega a pirâmide de aprendizagem, a gente vê que se a gente coloca a pessoa para fazer, ela aprende muito melhor. O fazer e o ensinar são experiências que a gente, na Arta, por exemplo, usa muito. Você vai aprender muito mais quando você faz e quando você ensina, né? Então, quando eu dou uma aula hoje no MBA, é claro que a qualidade da minha aula hoje é completamente diferente de 20 anos atrás. Não tenho dúvida disso. E daqui a 10 anos vai ser completamente diferente do que eu faço hoje. Com certeza. Né? Então, como é que você, falando em ferramenta, pensa que para que a gente tenha, que é uma outra grande preocupação nossa, a qualificação pode ser maravilhosa, mas como é que você coloca aquilo em prática no seu dia a dia? Então, o que é que você entende que são as ferramentas que são mais assertivas ou mais adequadas, né, para que a gente garanta a aplicação prática do aprendizado, para que ele transforme aquele conhecimento em resultado? Excelente, Fabíola. Nossa, excelente pergunta. A gente trabalha exatamente nessa questão do engajamento. O Ale é especialista, o Ale é meu sócio. Hoje ele está entre os 100 maiores influenciadores de RH do Brasil. Foi eleito agora pela RH Summit e pela TOTS também. Legal. E ele tem um livro chamado Não Negocie com a Preguiça e fala bastante sobre essa questão de engajamento. Então, o que é importante hoje? Cara, tem que ser divertido. Então, a parte de universidade corporativa tem que ter uma gamificação, tem que ter conteúdos leves, tem que ter conteúdos curtos. Olha, onde é que as pessoas estão se capacitando? De acordo no TikTok. Então, os conteúdos precisam ser curtos, porque senão eles não têm paciência de ouvir o conteúdo por completo. Então, acho que tem que ter uma avaliação de conhecimento. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante para entender se efetivamente eles assistiram ou não aquele conteúdo, porque o gestor do outro lado, ele tem todo o painel de gestão, a gente sabe qual percentual aquela pessoa assistiu, mas se ele não tiver uma nota da avaliação, ele pode ter clicado ali dentro no play e deixado lá e ter ido embora. E não ter essa avaliação de conhecimento. Então, sim, é preciso ter essa avaliação de conhecimento. Então, acho que essas são algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando. E a Futurize, dentro da Universidade Corporativa, da plataforma LMS que nós desenvolvemos, tem todos esses pontos que é exatamente
Normalmente, quando a gente entra numa empresa, a gente aumenta em pelo menos 30% o engajamento do time deles. A gente reduz o turnover. No projeto da Cogna, a gente diminuiu 25% o turnover deles. A gente aumentou em 18% a produtividade. O NPS, que é um indicador super relevante dentro da área de educação também, aumentou em 10 pontos percentuais. Então, assim, eu acho que ter as ferramentas corretas fazem com que você tenha um sucesso dentro do projeto de educação corporativa. Sem sombra de dúvida. E isso que você trouxe aí, né, de aumentar engajamento, me remete a um outro tema. Eu estava em outro cliente essa semana, que lá a gente faz um projeto de cultura e valores. Legal. Né? E a gente tem um conjunto de ações de qualificação ao longo do ano. E o fundador da empresa, a empresa tem mais de 25 anos, o fundador da empresa, ele tem um incômodo natural com essa questão do... Nós crescemos muito, é uma empresa referência no Brasil, e hoje tem tanta gente que eu não sei se as pessoas sabem o que é que eu penso, quais são os valores, como é que eu quero que essa empresa seja, né, tocada. E esse, para mim, é um ponto crucial, porque... Organizacional. A cultura, né? Porque imagina o seguinte, quando as pessoas me perguntam sobre cultura, e a gente pensa em planejamento estratégico, todos nós pensamos nas nossas empresas. A gente sabe o que é que a gente quer entregar ou desenhou isso. Mas sair da nossa cabeça e tocar a cabeça dos tantos e tantas que vão trabalhar conosco é uma outra história. Isso. Né? E isso é o que define a cultura. Então, por exemplo, aqui na Arte a gente diz, se você não tem clara predisposição para servir, não venha trabalhar conosco. Se você não tem predisposição para paparicar o meu cliente, não venha trabalhar conosco, porque a gente acredita no serviço, a gente acredita em levar o que a gente tem de tecnologia, de estratégia de conhecimento para resolver os problemas de pessoas. Então, eu não posso não querer resolver problema de pessoas. Claro. Né? Ou não posso querer fazer isso de cara feia. Né? Não gosto de gente. Não pode ter trabalhando comigo que não gosta de gente. Sob o ponto de vista de cuidar daquela dinâmica de pessoas. Então, e isso tem a ver com a cultura. Você define. A gente aqui cuida do cliente, paparica o cliente, busca as melhores soluções, as melhores alternativas. Pegando o exemplo desse meu cliente, né, Heraldo? Como é que o seu pensamento empresarial que você desenvolveu na Futurize pode ajudar e apoiar as empresas a fortalecer a cultura? Porque eu entendo que a gente também começa a perder engajamento quando as pessoas se desconectam da cultura. Totalmente. Né? Para mim, cultura está muito ligado, assim, dentro da Futurize, por exemplo, está muito ligado a rituais. Assim, eu acho muito importante você ter os rituais dentro das empresas para que você consiga construir essa cultura. Olha que coisa engraçada. O André, meu sócio e o Ale estão lá em São Paulo. E eles foram... Desculpa, no Rio. E eles acabaram de ir lá na reserva, no escritório da reserva. Sim. No escritório da reserva tem um quadro gigante lá, com missão, visão e valores, e assinado por todos os colaboradores. Que legal. Dentro da Futurize hoje, nós temos alguns ritos de gestão. Todo o rito de gestão nosso começa com missão, visão, valores e propósito. Todos. A partir desse momento, se você ligar hoje para qualquer colaborador da Futurize, se ele não souber de cor, eu pago o que você quiser, porque não é possível. Tem 2 anos que nós temos rituais semanais e todos os rituais começam com missão, visão e valores. Até porque a gente está em home office. Sim. Então, assim, eu acho que a criação dessa cultura de lifelong learning também passa por esse ritual. Claro. A gente, por exemplo, dentro da Futurize, nós temos 4 rituais que são inafiançáveis. A gente não muda eles de forma alguma. Um é uma reunião tática semanal, toda segunda-feira de manhã. Perfeito. Nós temos uma reunião de resultados uma vez por mês com todo o time. Ótimo. Nós temos uma reunião de sócios para olhar para o nosso planejamento estratégico e ver se a gente está seguindo o caminho correto ou não, uma vez por mês. E uma cumbuca. A cumbuca é referente à parte de educação corporativa. Cara, a casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço. Pois é. Então, todo mês, nós realizamos uma cumbuca, onde nós entregamos um conteúdo para os nossos colaboradores para que eles possam trazer 3 pontos dentro dessa cumbuca. O que ele aprendeu com para a vida dele, para a carreira dele. Excelente. O que ele aprendeu que ele pode utilizar dentro da área dele e quais são os insights que ele vai desenvolver dentro da área dele
com o conhecimento que ele teve ali. Perfeito. Se toda liderança fizer isso dentro das empresas, cara, você constrói uma cultura de lifelong learning. Exato. Que é de aprendizado continuado. A gente não precisa ficar falando inglês, não. Não, aprendizado continuado, é isso mesmo. E educação não é evento, né, Heraldo? Educação é processo. É processo. A gente diz isso direto com relação aos nossos projetos. Você não pode entender. Ai, Fabiola, vem aqui. Olha, você quer ver um negócio que me irrita? Algumas coisas me irritam, né? Naturalmente, todos nós temos os nossos gatilhos. Uhum. Eu não posso falar porque eu vou ser cancelada. Fácil. Vamos arriscar, Rafinha e Hilário, eu ser cancelada no começo da carreira no digital? Não, né? Postar no TikTok, que eu brinco que tem coisas que fazem emergir a sombra, que todos nós temos, né? Alguém olhar para mim quando trabalhou comigo. Hoje eu tenho uma equipe pequena, né, maravilhosa. As outras equipes todas que eu tive também foram extraordinárias, mas eu tive equipes com 1.600 colaboradores. Olha só. Então hoje eu tenho 7, né? Então, quando alguém vinha, Heraldo, na minha frente e dizia: é o seguinte, eu quero meus tempos. Rapaz, quando eu ouvia essa frase, eu quero meus tempos, e a pessoa nem dizia eu quero meus tempos, eu não sei se você conhece essa expressão em Brasília, mas na Bahia é o seguinte: eu quero que você me demita. Ah, é? Não, eu não quero pedir demissão. Aí você é meu chefe, eu digo, então, chefe, eu quero meus tempos, eu quero que você me demita. Mas você não está feliz, por que você não pede demissão? Não, porque eu não quero perder meus tempos. E aí, isso é uma das coisas que me irrita profundamente, e eu falo isso como nem hoje na posição que eu ocupo. Eu vou conceder ao outro poder sobre minha vida? Se eu não estou feliz aqui, eu vou seguir meu caminho. Eu tenho que construir outras coisas. E eu fiz isso a minha vida inteira com todos os cargos que eu ocupei, sabe? Todos. E vou te falar, viu, Fabiola? Isso é muito da nossa geração. Eu também estou com 46 anos, a gente é da mesma geração. Essa turminha de hoje, não falando pejorativamente de forma alguma, mas ele já tem muito essa questão do propósito. Sim. Muito essa questão do propósito. A geração Z vem com esse negócio do propósito muito forte. A partir do momento que não faz mais propósito para eles estar dentro daquela empresa... Isso para mim é um valor, uma virtude. Um abraço. Uma virtude. Entender isso aí, né? Mas isso que você concorda comigo, que a liderança precisa virar uma chave? Sem sombra de dúvida. Porque eles não estavam acostumados com isso. E assim... Quem era líder há 10 anos atrás, hoje é um líder muito mais alto. Ele precisa entender que ele precisa construir essa cultura da empresa, e essa cultura da empresa tem que fazer sentido para o propósito daquele colaborador. Então, eu comecei a te contar essa história para a gente entrar exatamente num tema como esse de virar a chave. Porque nesse processo, uma coisa que me incomoda profundamente é qualquer profissional que tem uma série de questões na empresa dele para resolver, me chamar para fazer uma palestra motivacional. Isso é outra coisa que me causa. Mas como assim, Fabiola? Você vai ganhar dinheiro? Não, mas me irrita. Sabe por quê? Porque eu não tô... Aí eu vou lá e pergunto, tá bom, deixa eu entender o que é que você está preocupado com motivação. Aí você entra na empresa e você vê uma série de questões básicas de engajamento, de desempenho, de clima, de educação corporativa. Então, essa liderança ainda não entendeu que não é uma palestra que vai resolver a vida dele. Ele, na verdade, que ele quer entretenimento, né? Ele não quer educação, ele quer entretenimento. Não é, numa palestra eu vou provocar você, vou gerar um insight ou dois, que podem ser insights poderosos. Claro. O papel da palestra é esse, é você gerar insights poderosos, né? Mas não é você construir conhecimento. Então, como é que esse líder, né, falando sobre isso, então, quando a gente fala do Mundo Bunny, que é a base do nosso método para formar liderança, né, e que a gente vai colocar pílulas na Futurize, que legal. A gente já está fazendo gravação de conteúdo, e é engraçado que a gente fala assim... Vou cobrar, hein, Fabiola? Vou cobrar. A testemunha está ali, eu tenho uma agenda semanal de gravação de vídeo, e aí a gente brinca assim, não, esses conteúdos aqui a gente vai colocar nessa plataforma de venda, mas os melhores vão para a Futurize. Então... Estamos na fase de produção. Como é que a gente... Uma das coisas que o Mundo Bunny traz para a gente, pós-pandemia, Heraldo, é como a gente entendeu que o mundo é frágil, é ansioso, é não linear, né? E é incompreensível. E eu quero trabalhar nesse ponto, da não linearidade, que são os impactos de planejamento e execução. Né? Você, com toda certeza, apesar de ser um pouco mais novo que a gente é da mesma geração, você viveu planejamento estratégico de 5 e 10 anos. Com certeza. Que eu entrei em sala de empresa trancada num hotel fazenda para fazer planejamento para 10 anos. Ok. Eu vou te falar, ano passado nós fizemos um planejamento para uma corporate gigante
que ele queria fazer o planejamento para 5, 10 anos. Eu falei, vocês têm certeza disso? Vamos conversar sobre isso. Como assim fazer planejamento para 5, 10 anos? Não tem mais condições de fazer isso. Até para o ano que... Até um ano já ficou arriscado. Né? E aí a gente fala dessa questão de se adaptar, de flexibilizar, né? De inovar. Como é que a Futurice está se preparando? Né? Tanto para acompanhar, quanto para liderar essa virada de chave na liderança, né? Sendo redundante aqui, para essas transformações futuras. Nossa, excelente pergunta. A Futurice, só para vocês entenderem, nós temos hoje uma formação de executivos. Tá. Então, chama educador executivo. O que a gente faz? A gente pega esse executivo do mercado, a gente entrega para eles a metodologia de produção de conteúdo, de mentoria, de consultoria, como criar a palestra dele. Então, a gente vai entendendo as tendências do mercado e a gente vai buscando no mercado esses profissionais que estão falando dessas tendências. Então, tem vários conteúdos. Por exemplo, esse ano nós já tiramos uns 8 conteúdos da Futurice da nossa plataforma. Poxa, Heraldo, mas vocês jogaram fora? Sim, não faz mais sentido. Perfeito. E todos os conteúdos da Futurice foram produzidos há menos de 3 anos. Que a gente tem 3 anos de empresa. E já tem conteúdo saindo. Olha como é rápido, como passa rápido. E o conteúdo vai ficando obsoleto. Então, a gente vai buscando profissionais do mercado que façam sentido para as novas tendências e vai trazendo para dentro da nossa biblioteca de conteúdos. Por exemplo, recentemente nós acabamos de criar um conteúdo de Growth Hacking feito pelo Léo Queiroz, que é vice-presidente de Growth do Grupo Cogna. Ele fez também um conteúdo de inteligência artificial. Uau, eu ia te perguntar sobre isso. Como eu posso utilizar a inteligência artificial para o meu crescimento profissional? Você concorda que quando a pessoa está utilizando a inteligência artificial para o crescimento profissional dele, automaticamente ele está melhorando a produtividade da empresa? Sem sombra de dúvida, a gente é prova viva disso. É isso que a gente precisa fazer, Fabiola. A gente precisa mostrar para as pessoas que o que a gente está entregando para elas é para elas. Ninguém vai tirar esse conhecimento delas. É claro, a empresa tem que estar dentro desse processo, mas a pessoa vai estar crescendo juntamente com a empresa e vai estar galgando um novo patamar ali dentro dela. Sim, sem sombra de dúvida. Quando eu descobri o ChatGPT, a primeira vez que eu usei o ChatGPT, eu disse, isso não é de Deus não, gente. É impressionante. É assustador. Assustador. Mas, ao mesmo tempo, a coisa mais assustadora para mim, eu vou te contar o que é que foi. Foram 2 coisas sobre isso. Eu montei um plano de negócio completo pelo ChatGPT, apresentei numa instituição financeira, o diretor olhou e disse, nossa, que plano extraordinário você fez. E eu olhei para ele e disse, não, pouquíssimos empresários vêm aqui com um plano tão bem preparado, uma instituição de fomento, né, e tal, para o crescimento da gente no ano passado. Eu saí de lá assim, meu Deus, eu perderia claro. Quanto tempo, né? Eu submeti isso à avaliação de um financista, a gente foi entender todo o negócio, porque você tem que refinar. E um outro ponto de incômodo, eu escrevo, e eu adoro escrever, né? Agora a gente vai ter o nosso livro publicado. Que legal. Que são de crônicas sobre liderança, sobre o mundo corporativo. Olha só. E eu fiquei preocupada com isso. Eu digo, este meu talento eu não vou entregar a uma inteligência artificial. E eu posso pedir para ele pegar esse meu texto e fazer uma revisão, uma melhoria técnica, mas a gente tem que ter um cuidado com o uso dessas inteligências, né? Então, falando desses cuidados que a gente tem que ter, Heraldo, como que você vê de principais erros que as empresas cometem com a educação corporativa? Eu vou te contar 2 que eu vejo assim muito fortes, para ver se bate e você complementa. O primeiro erro que eu vejo com as empresas na educação corporativa é simplesmente não ter um plano de educação corporativa. A primeira coisa é essa. Isso. É imaginar que vai brotar conhecimento ou terem a expectativa de que as pessoas virão 100% qualificadas. Tá. Se a liderança, se os executivos não entenderem que eles têm responsabilidade de preparar pessoas, esse cara está caminhando
para um lugar que vai trazer resultados pouco favoráveis para ele. O que não anula a responsabilidade do colaborador de trabalhar o autoconhecimento dele. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. É você entender que você não precisa fazer, que isso é custo. De novo, aquela conversa, né? Não é investimento, não olho como investimento, olho como custo. Se eu passo por qualquer problema aqui, a primeira coisa que eu corto é o investimento em educação corporativa, tá? E a segunda coisa que, para mim, tem relação com isso, você falou um pouco antes, é que eu não tenha instrumentos claros para medir o meu programa de educação corporativa. Participantes, mudanças nos indicadores, nas metas da área, diversidade do conteúdo que é trabalhado, formação de multiplicadores internos que possam contribuir. Então, há essas duas coisas. Você não fazer o plano, são para mim 2 erros, esse é o primário, e você não criar uma estrutura de acompanhamentos para os resultados que você espera obter. Né? Esses são os 2 que eu enxergo. O que é que você enxerga como principais erros que as empresas cometem? Esses são os 2, né? Concordo com você com relação aos 2. Por exemplo, quando você citou que a pessoa te chama para fazer uma palestra motivacional. Excelente, ele fez essa palestra. Como é que ele mensura depois? Qual foi o resultado dessa palestra? Exato. Então, primeiro quais são os indicadores que ele tem relacionados à educação corporativa? Primeiro, que pouquíssimas empresas têm. Então, por exemplo, quando a Futurize é contratada para fazer um programa de desenvolvimento em company, seja de liderança, seja de saúde mental, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico. Então, a gente passa um assessment para todo mundo para a gente entender qual é o diagnóstico do perfil do público que a gente vai falar. Perfeito. 3 meses depois, a gente vai entender o que isso mudou de competências, de habilidade sobre o projeto que nós entregamos para aquele cliente. O que as empresas as empresas pedem isso para nós? Não pedem. Só que a gente quer mostrar indicadores relevantes do processo que eles passaram em conjunto com a Futurize. Perfeito. Dentro da universidade corporativa, muitos RHs, que acaba a gente entrando pelo RH, não que a culpa seja do RH, mas ele está tão atarefado, ele é tão ocupado hoje, tem tantas outras coisas que ele precisa fazer dentro, DP, férias, então ele tem tantas outras coisas dentro do RH para fazer, que aí ele fala o seguinte: Heraldo, legal, adorei sua plataforma, já tem conteúdo, então não preciso colocar mais nada, fica tudo pronto. Uau, ele vai lá, ele faz white label, coloca a logomarca dele, fica lindo. Pronto, gente, eu já tenho um projeto de universidade corporativa, tá aí, assistam, vai que é sua, Tafarel. É assim que funciona. Não é feita uma sensibilização com a liderança, não é feita uma sensibilização com o colaborador, não é criado um processo, não são criados rituais para que esse processo funcione e não vai acontecer. Assim, a gente foi criado, a gente vai para uma universidade, se a gente não passa na prova do final do ano, a gente é reprovado. Claro. Então, assim, se não tiver alguém no pé desse colaborador que ainda não criou o hábito do lifelong learning, ele vai falar assim: ninguém está me cobrando, por que eu tenho que assistir? Deixa eu ir para a praia, tomar minha cervejinha. Vou bem pegar esse registro, porque a minha equipe ganhou um presentão de educação corporativa e agora, todo final de mês, eu mando lá: olha a participação de vocês nos cursos, olha quantos cursos consumidos, quantos não consumidos, porque... É isso. E no nosso caso, no caso da Arta, é como você falou, Casa de Ferreiro Espeto de Aço, porque nós vendemos conhecimento. Não tem como a gente não buscar essa atualização. Não tem como não ter prazer pelo estudo. Não é uma relação de força, de obrigação, é uma relação de prazer. Né? Mas você concorda que se entrar uma pessoa nova, uma colaboradora nova, que não tem essa cultura, dentro da arte, ela vai consumir essa cultura. Claro! Porque já está dentro, exatamente, enraizado. Muitas empresas não têm isso, não conseguem construir essa cultura. Esses rituais, entendeu, Fabiola? Então, assim, não é simplesmente ter uma ferramenta para construir a universidade corporativa deles. Não é só ferramenta. Existe muito suor em cima disso. Você sabe, eu quero fazer com você uma reflexão pedagógica sobre esse tema e fazer um comparativo com a maternidade. Com a maternidade, com a liderança e com a educação corporativa. Eu percebo que a gente causou, e eu diria que a minha geração causou isso em especial, da minha geração para frente. Nós causamos, eu escrevi até um artigo na faculdade sobre isso, nós causamos um problema na educação dos nossos filhos.
porque nós criamos filhos sem limite. Educar dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu não sei se você é pai. Sou pai de 2 filhos. Eu sou pai de um rapaz que está prestes a fazer 28 anos. E todas as vezes, nos nossos rituais de educação, a gente resolvia as coisas por conversa, por diálogo e por responsabilização. Não tem essa história de que você errou e você não vai assumir a responsabilidade pelos seus erros. Vai. Não era a minha secretária que fazia isso e muito menos a escola. Então, e eu sempre trabalhei e nunca tive uma agenda de trabalho leve, nunca, né? Eu comecei a liderar formalmente aos 16 anos, então, esquece. Né? Meu primeiro cargo como estagiário era líder. Então, esquece. Mas isso nasceu com você, né? Tem um tantinho disso. Nasceu. E aí você sabe que a gente trabalhou, e eu entendo como mulher, como mãe, como empresária, como profissional, o desafio que é para a mulher você ter a jornada que a mulher tem. Porque realmente dá trabalho educar filhos, do jeito que dá trabalho formar pessoas na esfera corporativa. É esse o primeiro paralelo que eu quero fazer. Dá trabalho. Não dá para você não dispensar tempo estruturado para cuidar de pessoas. Então, perfeito. O que é que os pais fizeram? E, de novo, não sendo generalista, claro, mas por que é que a gente chegou nesse estágio? Porque eu entendo... Como educadora, essa é a minha crítica, tá, Heraldo? Que pais começaram a terceirizar para as escolas a educação dos seus filhos. E pior, mais que terceirizar, assumir que o filho pode tudo na escola, porque a escola passou a ter uma relação de mercantilista. Se eu te pago, eu defino a regra do jogo. Não define, não. Escola não é lugar para você, pai e mãe, definir a regra do jogo. Escola é um parceiro na formação do seu filho, na entrada para essa pessoa socializar com o mundo e entender que, inclusive, o mundo não é dele. Portanto, o pai não pode dizer, nem mãe, por que você tirou o celular? Porque a sala de aula não é lugar para celular. A sala de aula é lugar para você interagir com o professor, com os outros alunos. Isso não tem nada a ver com modernidade. Isso está dentro da regra. Isso tem a ver com a essência do que é o processo de educação. Pegue este aluno e traga para o mundo corporativo. Aí você tem um líder que ou veio desse jeito, ou se não tem dificuldade em lidar com esse profissional que não quer seguir o rito ou a regra do jogo. E a educação básica que a gente falou, muitas vezes a pessoa entra na nossa empresa sem educação básica. É a mesma coisa que a gente faz. Muitas vezes os nossos filhos vão para a escola sem a educação básica. Aí chega lá, ele acha que pode fazer o que pode fazer em casa. Então esse líder, ele precisa entender que ele vai precisar, se ele não aprendeu a ser líder, ele tem que aprender a ser líder. Ele tem que buscar isso também, além da empresa formar líderes. Porque como é que ele vai cuidar de pessoas que venham com esse perfil? E que cada vez mais virão. Como é que ele vai aproveitar as diferenças e os talentos de cada geração? Né? Então, o quanto é importante a gente, de fato, compreender que tempo para formar pessoas precisa ser pensado, estruturado, formatado, acompanhado. E isso é uma coisa que o líder não pode delegar. A formação de pessoas, o líder não pode delegar. Quando você fala que educação corporativa não é projeto de RH, é algo riquíssimo. Porque, sim, o RH implementa. O RH vai pesquisar os fornecedores, vai encontrar a Arte e a Futurize, vai levar para lá, porque vai entender que é a melhor solução do mercado. Mas, a partir daí, as lideranças precisam tanto se preparar, quanto se dedicarem a formar os seus liderados. Não há transformação sem educação. Perfeito, perfeito. Em nenhuma frente. E a Futurize é especialista nisso, viu, hoje, Fabiola? A gente tem hoje diversos conteúdos nessa área de liderança e gestão dentro da nossa plataforma, exatamente para a gente conseguir capacitar essa liderança que muitas das vezes não teve até a oportunidade de ter esse tipo de conhecimento. Então, assim, às vezes, a culpa não é dele sobre ele não ter esse conhecimento. A culpa é que ele talvez não tenha tido um líder que mostrou para ele a importância de ter. Então, em algum momento, alguém precisa fazer esse papel. Claro. Que inicie pelo RH, com essa liderança, mas ele precisa perpetuar essa importância do lifelong learning para o time dele. Pensando em futuro, ai meu Deus, a gente está chegando ao fim, eu nem acredito. Pensando em futuro, Futurize. Pensando em futuro, Futurize. Muito bom. Faça arte com a Futurize, isso, né? Heraldo, como é que você vê o futuro das empresas que não vão implantar projetos de educação corporativa?
Eu não vejo futuro. Não vejo futuro. Não, eu acredito até em falência, em quebrar. Por quê? Hoje, também, de acordo com a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, não sei se você sabe, mas só 23% das pessoas dentro das nossas empresas estão engajadas. A cada 100 funcionários, só 23 estão engajados. O restante não está. Isso é assustador. Assustador. E aí, aquele outro dado que eu já entreguei, de 6 a cada 10, gente, se a gente não capacitar o nosso time, o turnover só vai aumentar. A gente não vai conseguir mais encontrar profissionais capacitados para entrarem dentro das nossas empresas. E a gente não vai ter as habilidades necessárias para a gente poder fazer a entrega como a gente precisa fazer. Uhum. Então, é efetivamente um tiro no pé. Uhum. Quem não tiver hoje um projeto de educação corporativa dentro das empresas, eu vou te falar, viu, a médio prazo, eu acho que está fadada à falência. Sim. E para a gente ajudar os empresários, né, as empresárias, os líderes que vão acompanhar, né, o nosso programa, Heraldo, a gente implementa projetos de gestão de pessoas nas empresas, né? Então, a gente implementa a educação corporativa, gestão de desempenho, gestão de clima, plano de cargos e salários e carreira. Isso faz parte, né, do escopo da nossa atuação. Quando a gente implementa programas de educação corporativa na nossa trilha, no primeiro encontro, a gente faz um mapeamento das habilidades da liderança. A gente também tem uma estrutura própria de mapeamento. E aí a gente a gente levanta objetivos desse líder. Em função das competências que ele decidiu trabalhar, ele vai escrever as aspirações dele com o programa e ele vai escrever 3 objetivos concretos. Então a gente ensina a linguagem SMART, porque tem que ser mensurável e tudo mais. A gente pede para ele escrever os 3 objetivos, porque aí a gente registra isso no início do programa e, no final, a gente vai medir se ele alcançou aqueles objetivos. Uhum. Então, parte da devolutiva que a gente entrega para o empresário do ROI, como a gente mede isso, né, o retorno sobre o investimento, é quantas daquelas ações o líder, de fato, conseguiu implementar, fruto do que ele aprendeu com a nossa trilha. Ok? Então, isso é a nossa metodologia. Porque aí ele vai colocar coisas muito da rotina dele, do dia a dia dele, do que ele vai precisar entregar. Que indicadores você recomenda? Posso só voltar um pouquinho antes disso? Claro. Vou colocar uma sementinha para você fazer nesse programa seu de liderança. Opa! Agora! Isso que você acabou de fazer com o seu líder, ensina ele com a liderança, ensina ele a fazer com os colaboradores dele. Perfeito. Entende? Isso. É um dominó, assim, é importante ele aprender a fazer isso. Se ele conseguir fazer isso, você vai construir essa cultura que a gente tanto está falando aqui. É isso. Porque muitas vezes ele passa pelo processo, terminou aquele processo ali, ele vai para o dia a dia dele, vai executar as funções dele, mas ele não está replicando o conhecimento que ele aprendeu. Com o seu Sem sombra de dúvida. Entendeu? Isso a gente já faz, inclusive, nas empresas que trabalham com a operação também, com a base. Mas isso é perfeito que você trouxe para a gente deixar em todos os projetos, né, de qualquer porte. Sim. Que indicadores você recomenda que sejam prioridade para as empresas que implementarem educação corporativa? Você falou, muitas empresas não têm. Que indicadores são esses que as pessoas têm que ter? Primeiro, produtividade, desempenho, turnover, engajamento, NPS. Então, todos esses são indicadores super relevantes e que, se ele conseguir mensurar, vou te dar um dado aqui. A pessoa, por exemplo, quanto você gasta com contratação de novas pessoas por exemplo, esse dia eu conversei com um supermercadista que tinham 300 pessoas saindo todos os meses e 300 pessoas entrando. Olha o custo que ele tem de treinamento e de desligamento de tantos colaboradores. São 600 pessoas que passam todos os meses dentro do processo. Olha o custo que ele tem de pessoas de RH tendo que fazer esse trabalho, de pessoas tendo que captar novos colaboradores, novos treinamentos. Se eles pegarem um pequeno percentual disso e investir em educação corporativa, que a gente consiga reduzir isso para 150 pessoas, para 100 pessoas. Mas isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai. Isso é um processo. O processo de educação corporativa vai durar no mínimo 6 meses e, a partir de 1 ano, o colaborador começa a ganhar essa autonomia para fazer isso de forma autônoma mesmo. Sim.
Antes disso, não vai acontecer. Só que as pessoas querem um ROI quando? Investir tanto, daqui a 3 meses, cadê o ROI? Não demora 3 meses. Claro que não. É um processo. Perfeito. A mesma coisa da cultura da sua empresa. Exato. Às vezes você tem uma cultura, se a pessoa entrar lá vindo de outra empresa, ele vai consumir a sua cultura, mas ele vai aprender e incorporar essa cultura ao longo do tempo. Até porque ele está saindo de uma outra empresa que tinha uma cultura completamente diferente. Então, a construção desses rituais, o tempo é muito importante dentro da educação corporativa. Sim, perfeito. Entendeu? E para a gente fechar, porque eu tenho que liberar por um avião, eu tinha tanta coisa mais ainda. Mas toda vez que a gente entra numa empresa e a gente fala com o entusiasmo que a gente fala dos nossos projetos, pode parecer para o empresário que a gente está puxando sardinha para o nosso lado, ou que a gente quer ganhar o dinheiro, né? Claro que a gente precisa gerar negócios, riqueza e renda, manter as nossas equipes, mas como você falou, enquanto propósito, é muito mais do que isso, com que a gente se comprometeu, né? Como é, Heraldo, que a gente sensibiliza esse empresário? Quais são os argumentos que a gente tem à nossa disposição, né? Com a sua experiência, mais de 24 anos empreendendo, para esse empresário, para essa empresária, né? Para esse líder, entender que não é conversa nossa de vendedor a importância da educação. Assim, eu falo, o que a gente diz? Eu falo de conhecimento próprio. Eu fui dono de uma agência de live marketing por 21 anos. Sabe quantos treinamentos eu dei para o meu time durante esses 21 anos? Nenhum. Nossa! Hoje eu olho para o que eu tenho de acesso à informação. Hoje eu olho para tudo que eu tenho acesso de educação corporativa e falo assim, gente, se eu tivesse acesso a isso, eu teria triplicado, quadruplicado, quintuplicado tudo que eu construí dentro da agência. Caramba. Porque eu não tinha informação. E esse é o problema do Brasil. Muitas das vezes a gente acha que o óbvio tem que ser dito. Às vezes o nosso líder não tem essa informação. O nosso colaborador não tem essa informação. E eu vivi isso na pele, suado. Assim, o que eu aprendi de liderança durante muito tempo foi com a minha vivência. Eu poderia ter conteúdos como a Futurize tem hoje para poder me ajudar, e se eu tivesse condições de ter esse conteúdo antes da pandemia, que eu tinha a agência, nossa, eu tinha certeza que teria sido tudo diferente. Não que não foi um sucesso, mas eu conseguiria crescer muito mais. Claro. E esse é o propósito que eu tenho hoje. Então, assim, não é simplesmente comercial. Eu acho que a gente tem um propósito de, cara, olhar para o olho do teu colaborador e falar assim, cara, eu quero que você alcance seu sonho. E ele queira que o empresário alcance seu sonho. Eu acho que esse é o maior presente que o empresário possa ter. Isso tem custo? Tem. Mas tem ROI. Tem muito ROI. Tem muito ROI. E outra, ele tá dando um presente para todo o time dele. Isso é propósito. Isso que a gente precisa vender para o empresário. E que eles não, muitas vezes falam assim, mas e o retorno? O retorno você vai ver durante um tempo. A cultura que você vai criar vai ser uma cultura de agregar, as pessoas vão valorizar a sua empresa, elas podem até um dia sair para conquistar o sonho delas, e faz parte. Sim. As pessoas saírem da sua empresa faz parte para ela poder alcançar o sonho dela. Mas ela deixou tudo que ela poderia dar na sua empresa. Então, quando uma pessoa sai da sua empresa engajada, e você fala assim, ele saiu porque ele precisava voar voos mais altos e que talvez eu não conseguiria dar essa possibilidade para ele. Então, o recado que eu tenho para os empresários é possibilite isso para os seus colaboradores. Acredite neles, dê autonomia para eles, torne-os protagonistas, deixe eles serem protagonistas da sua empresa. Acredite neles. Se você acreditar neles, a chance de você ter sucesso é muito maior do que você sozinho ou seus líderes sozinhos. Hoje eu vejo tanto líder operacional, muitos líderes operacionais. Não, deixa que isso aqui eu faço, Não quer ensinar o seu liderado a fazer, que ele poderia estar sendo muito mais estratégico. Eu te diria que a gente tem donos de empresa operacionais, que é muito assustador. Heraldo, olha, uma alegria o nosso encontro. Você vai me prometer voltar com mais tempo, porque esse assunto não é para ser discutido com esse pouquinho de tempo. Mas você sabe que ontem
eu escrevi, eu gosto muito de uma palavrinha chamada sincronia, sincronicidade, isso é junguiano, né? Ontem eu escrevia para minha afilhada, porque ela vai concluir o 3º ano agora, e a mãe montou uma caixa para reunir todas as coisas como um ritual de passagem dela para a fase adulta, né? E aí eu mandei 2 livros para ela, um calendário e tal, e escrevi. Fiz vários desenhos, papel de lápis de cera, escrevi um pouco da nossa história e peguei um bloquinho e fiz assim, dicas, papo reto agora, tá, Dinda? Rápido. E eu escrevi para ela o seguinte, faça o seu melhor todos os dias, o mundo não tolera a mediocridade. E disse isso para todos os meus liderados, todos, ao longo da minha carreira. De fato, eu comecei a liderar muito cedo. E o que eu disse para todos eles a vida inteira foi, eu não estou te formando como líder para você exercer esse cargo que você ocupa hoje comigo. Eu estou trabalhando e te formando para a vida. Porque eu quero que você seja um melhor profissional onde quer que você esteja. Esse é meu compromisso com você, a minha responsabilidade. Claro que eu quero que você fique comigo. Eu desejo que você fique comigo. Eu quero que você cresça comigo. Mas enquanto eu estava do outro lado, né, como executivo em outras empresas, não na minha. Mas é a mesma coisa. Se por algum motivo você não puder estar comigo, ainda assim, eu quero que você saia daqui com a melhor experiência de formação, de desenvolvimento. Então, não é para mim, é para você. E é para a sua vida. Isso. Então, toda a bronca, o puxão de orelha, a orientação, o pegar no pé, eu já estou aqui. Eu vou continuar precisando da minha equipe para estar aqui. Mas é uma coisa assim, bom, se você um dia decidir isso aqui do zero, você se recoloca de novo? Você vai começar um outro projeto? Mas e para a nossa turma que está começando? É para você junto, né? É para você junto. E para que você esteja melhor do que a média. Porque a mediocridade é isso, né? É a média. E para além disso, eu acredito fortemente que nós não merecemos a mediocridade. Nós não viemos para esse plano para a mediocridade. Não mesmo. Eu acredito que nós viemos efetivamente para aprender, acima de tudo, a amar, e isso não é um papo romântico, mas é uma mata vinculada a propósito, né? Eu tenho a felicidade hoje de ter na minha equipe gente que manda em mim, 2 estão aqui, porque você presenciou isso, eu sento, elas me dão o que eu vou fazer e eu executo, e trabalha muito nisso, né? Ok, defina e diga, então... Porque se você não construir isso para as pessoas, como é que essas pessoas serão donas de si, donas do seu aprendizado, donas do seu conhecimento, né? E que tornarão essas pessoas melhores para elas e para o mundo. E olha que lindo isso, né? É uma doação, né? Sim. O líder tem que sentir assim, nossa, eu estou doando o meu conhecimento, eu estou doando a minha expertise, estou dando feedback para o meu colaborador. É uma doação, é uma doação diária. Eu acho que se as pessoas começarem a entender essa doação, nossa, a gente vai ter grandes equipes e grandes empresas aí formadas. A liderança não é algo para você ter e satisfazer os seus caprichos. A liderança é algo que você tem como uma responsabilidade para tornar a vida do outro melhor. É isso aí. Naquilo que você se propõe a fazer. Né? É para isso que a gente é líder, para tornar a vida do outro melhor. Maravilha. Ó, eu vou voltar. Por favor, com a agenda combinada. Pode deixar. Pra gente comer uma moqueca que eu não te levei para almoçar. Levei o André e não te levei para almoçar. Tá me devendo mesmo, vou cobrar. Tá vendo? A gente vai almoçar para você comer uma moqueca de verdade. Maravilha. E a gente conversar sobre mais temas de gestão estratégica de pessoas. Muito obrigado. Viu, Heraldo, muito obrigada pela oportunidade. Sucesso para a Futurize. O seu sucesso é nosso sucesso e é o sucesso de um monte de gente que vai fazer uso dessa plataforma extraordinária. E sucesso para a Arta também. Assim. Ontem eu tive um evento aqui em Salvador, todo mundo falei de você, as pessoas só falam bem de você, assim, é impressionante o potencial que você tem aqui na cidade de Salvador. Obrigado por nos receber, obrigado pelo convite para o podcast. Estamos juntos, a gente vai. Juntos, é só o começo de uma grande parceria. Eu não tenho dúvida disso. Que bom. Obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigada.